Esse é o segundo vídeo de uma série de 10 vídeos que eu vou trazer aqui sobre o livro O Milagre da Manhã. No primeiro vídeo, a gente fez uma introdução ao livro, já entendendo do que o livro se trata, qual a intenção do livro. Entendemos também a história do autor, vimos a ideia principal e 2 insights poderosíssimos que o autor traz logo nas primeiras páginas para a gente. E também expliquei o motivo pelo qual eu escolhi esse livro como o primeiro livro do canal. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para hoje, para esse vídeo, para esse segundo vídeo, a gente vai ver quais são os motivos, quais são as causas que nos impedem de atingir o nível 10 que a gente busca, que a gente entende que merece em cada área da nossa vida. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de entrar nas causas que de fato impedem as pessoas, de viver o seu potencial pleno, a gente precisa entender que aproximadamente 95% das pessoas não estão satisfeitas com a vida que têm. É apenas 5 pessoas. Então, a cada 100, apenas 5 estão satisfeitas, têm um nível de sucesso que entendem que merecem. 95% vivem uma vida medíocre. No caso que o livro cita, não é medíocre de comparação, às vezes a palavra soa um pouco forte, mas é uma vida na média. E numa média que é abaixo daquilo que entendem que merecem, abaixo daquilo que esperam. Entendendo que de a cada 100, 95 pessoas vivem abaixo do nível de satisfação que gostariam, agora de fato vamos entrar nas causas disso tudo. Então a primeira causa que eu quero trazer aqui que o livro traz, a sigla SER, que é a Síndrome do Espelho Retrovisor. E o que seria isso? Todas as vezes que a gente é apresentado a uma nova oportunidade, ou até mesmo no nosso dia a dia, a gente tem um costume de estar sempre olhando para trás. Então, como a própria sigla diz, olhando no retrovisor. E por que isso é ruim? É comprovado que aproximadamente um ser humano tem 6.000 pensamentos durante o dia. Só que desses 6.000, mais de 80% são pensamentos inúteis, são pensamentos improdutivos, são pensamentos que a gente está sempre repensando. São pensamentos que tivemos ontem, que tivemos anteontem, que tivemos anteanteontem. E a maioria deles é o quê? Pensando nas frustrações passadas, pensando nas decepções passadas. Às vezes, por tanto olhar para trás, a gente nem percebe as oportunidades que estão à frente. E quando a gente percebe essas oportunidades, a gente dá uma olhadinha para trás e vê, não, mas eu já me frustrei, não, mas eu já me decepcionei, eu já tentei e não fui capaz de aproveitar uma oportunidade assim. Esse insight que eu gostaria de trazer, que é quem você foi, não define quem você será. Então não é porque você teve frustrações passadas, não é porque você teve decepções no passado, quer dizer que você vai ter decepções no futuro. Como quebrar isso? Como parar de olhar para o passado, para as decepções, para as frustrações e olhar com otimismo para o futuro? Observa o futuro que você quer, visualiza o futuro que você quer, essa é a palavra. E até a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. É visualizar mesmo o que você quer. Tem uns que visualizam na área da saúde, por exemplo, você vai me ver falando muito sobre essa área. Ah, eu quero meter o shape. Cara, se visualiza com o shape que você quer ter. Ah, eu quero ser uma pessoa saudável, eu gostaria de perder peso. Se visualiza uma pessoa no peso ideal que você entende que seria o ideal para você, porque isso vai te trazer uma sensação melhor e vai fazer com que você pare de olhar para o passado, pare de olhar para as frustrações passadas, para as decepções passadas que travam o seu futuro. Ah, não é para nunca mais olhar para o passado? É bom sempre dar uma olhadinha para o passado, mas não com sentimento de culpa, mas sim com sentimento de aprendizado. Você teve frustrações e decepções, é bom sim você dar uma olhadinha lá e aprender a lição, entender o porquê você passou por aquilo e não cometer o mesmo erro. O passado é bom para te mostrar no que você errou e para te melhorar, mas não para te acusar, te limitar. A primeira causa é ficar olhando para trás, é a síndrome do espelho retrovisor. E aí, para combater ela, visualiza, olha para frente com otimismo aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Segundo ponto, falta de propósito. É a famosa pergunta: por quê? Por que você acordou essa manhã? Por que você pensa o que pensa? Por que você faz o que faz? A falta de propósito, eu posso dizer porque eu já vivi muito isso. Basicamente, o que o propósito faz? Ele te dá um norte. Então, você pega um barco à vela, por exemplo. Um barco à vela em alto mar, se não tem um destino, qualquer vento serve. O que é o ruim disso? Que qualquer vento servindo, ele vai te jogar
para qualquer lado do oceano e você vai estar sempre perdido. Mas quando você tem um objetivo, quando você tem um porto que você vai atracar, você precisa só de um determinado vento. E o propósito faz isso na sua vida. Vamos colocar, por exemplo, a saúde. Se você não tem um propósito, esse é um exemplo de propósito. Eu gostaria de ser uma pessoa mais saudável. É um propósito. Aí você pode ser um pouco mais específico nesse propósito. Eu entendo que eu estou pesando 80 quilos e meu peso ideal seria 70. Me tornaria uma pessoa mais saudável. Então, seu propósito, que é se tornar mais saudável, agora ele está um pouco mais mensurável com números, porque de 80 quilos você quer baixar para 70. E o que você vai fazer com relação a isso? E aí entra na questão dos pensamentos e ações. Eles sempre estarão alinhados ao seu propósito. Por exemplo, você vai comer uma pizza à noite na terça, você vai pensar e vai, não vou comer essa pizza, porque não está alinhado ao meu propósito. Então eu vou seguir aqui as alimentações para que eu atinja o meu propósito. O próprio autor nos traz o melhor ano de vendas na empresa na qual ele estava, e o livro que ele escreveu, o primeiro livro que ele escreveu, foi por quê? Porque ele definiu um propósito. Então ali, naquele ano, ele definiu que o propósito dele, que até seriam dois, você pode ter mais que um, você pode ter um genérico e um específico. Ele definiu o quê? Um propósito seria agregar o máximo de valor na vida das pessoas, e o segundo propósito seria a automelhoria contínua e diária. Então ele se propôs a, nas próximas 46 semanas, agregar valor na vida de alguém, e no caso os mais próximos eram os representantes de vendas que ficavam abaixo dele, pois ele era o gerente, e também se melhorar. Ele dedicou tempo, e aquele foi um dos melhores anos da vida dele, na qual ele praticamente dobrou o melhor ano de vendas da empresa. Foi o melhor ano em 50 anos. Mas por quê? Porque ele definiu um propósito e as ações e os pensamentos dele sempre foram aliadas a esse propósito. Defina um propósito para que quando você acorde pela manhã, você tenha uma direção, você tenha um senso. E para que seus pensamentos e ações tenham uma direção. Porque muitas pessoas não atingem o nível de sucesso e o nível de satisfação em suas vidas por falta de propósito. E o terceiro motivo e causa que eu gostaria de trazer aqui é isolando incidentes. O que seria isolar incidentes? Isolar incidentes é quando a gente faz o mais fácil em vez do que é certo. Pensando no quê? Não tem importância, só hoje. Voltar ao exemplo do perder peso. Então, se você está buscando perder 10 quilos de 80 para 70 quilos e você está se dedicando aí na academia 3 vezes na semana, e aí chega numa segunda-feira, está um pouco chuvoso, já é segunda, já é um pouco mais complicado, está cansado do fim de semana, e aí está frio, aí você pensa, se eu faltar só hoje não tem problema. Isso é isolar um incidente. Por quê? Quando você se compromete a fazer alguma coisa e você não faz aquilo com esse sentimento de só hoje não tem problema, você manda uma mensagem para o seu subconsciente dizendo que compromissos que eu firmo não tem problema eu não cumprir. Você se propõe, por exemplo, a levantar de manhã 6 horas da manhã e põe lá o celular para despertar. E aí ele desperta, você olha, função soneca e volta a dormir. É uma mensagem para o seu subconsciente que você não cumpre com os seus compromissos. Tem consequências, não só psicológicas. Essa questão de isolar incidentes traz para a sua vida. E principalmente quando você escolhe fazer o mais fácil em vez do que é certo, quando você escolhe não cumprir com aquilo que combinou, nem mesmo com você não está desenvolvendo algo fundamental para você atingir resultados na sua vida, que é a disciplina. Sem ela, você não constrói nada de relevante e nenhum resultado importante na sua vida. Para qualquer atleta, para qualquer pessoa de alta performance que você for perguntar, qualquer um vai dizer para você que é fundamental desenvolver disciplina, além de outras competências, mas a disciplina é fundamental. Então, quando você começa a isolar incidentes, fazendo o fácil em vez do certo, você não está desenvolvendo a disciplina, que vai ser essencial na sua vida. Então, a partir de hoje, mesmo que venha esse pensamento de tá frio, mas nossa, segunda, eu tô tão cansado, cumpra com aquilo que você se comprometeu a fazer, para que você desenvolva a disciplina e pare de isolar incidentes. E a quarta causa que eu gostaria de trazer aqui é a falta de urgência. É o famoso deixa para amanhã. Quem é casado aqui vai se identificar, que às vezes a sua esposa pede para você trocar, por exemplo, um lustre, daqui 6 meses elas voltam a te cobrar para trocar o lustre, né? Às vezes a luz de Natal, por exemplo, chega em fevereiro, elas já querem que tirem, Natal foi em dezembro.
E aí em agosto elas te cobram novamente de tirar a luz do Natal. Então não tem paciência. Brincadeiras à parte, a gente leva muito, e eu fazia muito isso. Hoje eu tento me policiar mais, mas a falta de urgência. Lógico, tem coisas que são mais importantes, tem coisas que são menos importantes, mas a falta de urgência, o famoso deixa para amanhã, um dos maiores motivos que impedem as pessoas de atingirem um nível de potencial. Eu mesmo falo por mim, eu fui me formar com 30 anos. Deixei para sempre para depois, sempre para amanhã fazer um curso superior. Eu era mestre nisso. Como eu já disse, é um dos principais motivos. E por quê? Se você deixar para amanhã, você não vai fazer. Se você não fez hoje, você não vai fazer amanhã. Então você está enganando a você mesmo. E até no primeiro vídeo eu trouxe um pensamento do estoicismo, né? E esse é mais um. Dê sempre o seu melhor e faça aquilo que precisa ser feito. Porque você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a alguns segundos, alguns minutos. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar. A gente não tem controle sobre isso. Então, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa agora, faça. Faça da melhor maneira possível. Então, essa falta de urgência, que é a famosa procrastinação, é o que impede muitas pessoas de atingirem um nível de excelência nas suas vidas, em determinadas áreas da sua vida. E a gente não pode esquecer que o que a gente faz hoje determina em quem a gente está se tornando. Quem a gente está se tornando vai determinar os resultados que a gente vai ter amanhã. Pare com essa falta de urgência, defina prioridades e faça. E quando fizer, faça bem feito. Dê o seu melhor. E o quinto e último é o desenvolvimento pessoal. A falta de desenvolvimento pessoal também vejo que está muito ligada às coisas muito rápidas, muito fáceis. A gente vai pedir uma pizza hoje em dia, a gente entra no iFood, em poucos cliques a gente já pede uma pizza. A gente olha o tempo de entrega, por exemplo, se a gente vê que é meia hora, a gente até torce um pouquinho o nariz, mas espera. Mas se for uma hora, por exemplo, para entregar, a gente já cancela o pedido e vai pedindo uma outra que seja mais rápida. Antigamente, eu lembro que a gente ia pedir uma pizza, você ligava num telefone fixo, que às vezes não te atendia, ou quando te atendia você tinha que esperar. Quando você conseguia fazer o pedido, era 1h30, 2 horas para entregar. Você não conseguia falar com ninguém, não tinha um feedback. Hoje em dia, está tudo muito rápido, está tudo muito fácil. O acesso à informação tá rápido, está fácil. E a gente não tem mais paciência. A gente quer ter o resultado sem ter o preparo. Por quê? O preparo leva tempo. O preparo exige disciplina, o preparo exige de você. A gente está numa geração que não espera mais, é tudo muito rápido, muito fácil. Então não tem paciência, não tem tempo para se desenvolver. O desenvolvimento pessoal é essencial e fundamental. E aí até um insight, né, uma frase que o livro traz, que é: se você não encontrar tempo para se desenvolver, provavelmente você vai ter que encontrar tempo para lidar com dificuldades e dores. Se você não encontra tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para lidar com a sua doença. Então é fato. Tempo você vai ter que encontrar de qualquer jeito. Aí basta você escolher se você quer encontrar tempo para se desenvolver nas áreas que você precisa ou se você vai encontrar tempo para enfrentar as dificuldades que a sua falta de desenvolvimento vai trazer. Diego, então não vou ter mais problema a partir do momento que eu me desenvolver? Vai, mas você vai estar mais preparado para lidar com eles. Problema a gente sempre vai ter. Todo dia a gente tem problema para enfrentar. O que dita muito é a sua capacidade de enfrentar esses problemas. Dedique tempo, coloque como prioridade o seu desenvolvimento pessoal. Estabeleça quais são as áreas que você precisa se desenvolver. Na geração de hoje, o acesso à informação está fácil, tem muita coisa que você pode, qualquer coisa que você procurar, você consegue se capacitar com relação àquilo de graça na internet. Defina quais são as áreas que você precisa se capacitar. Então, pessoal, essas são as 5 principais causas, os 5 principais motivos que as pessoas estão vivendo abaixo do que desejam, do que esperam para suas vidas. Entendemos, então, que 95% das pessoas estão vivendo em dificuldade, abaixo daquilo que gostariam. Entendemos quais são as principais causas, né, que impedem essas pessoas de viver o seu potencial pleno. Agora você deixou de ser uma pessoa inconsciente, agora você está consciente dos problemas. Quando você for apertar o botão de soneca, falhar num compromisso que você fez com você mesmo, você vai lembrar dos motivos aqui, você vai estar assinando embaixo ali que você sabe o que você está fazendo. E agora, para encerrar, a gente tem que fazer o quê? Definir um limite para isso. E o limite é qual? Hoje é o limite. A partir de hoje, eu vou começar a me desenvolver, nem que seja um pouquinho por dia, gente. Um passo de cada vez. É devagar. Se você conseguir mais rápido, melhor ainda. Mas se não conseguir, encontra um tempinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, 5 minutos que seja. Se você definir a área da sua vida que precisa melhorar,
Dá um basta nisso, fala, a partir de hoje eu vou melhorar essa área e busca se capacitar para melhorar essa área. E aos poucos você vai ver que a sua vida vai fluir, sua vida vai começar a melhorar. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, espero de verdade que esse conteúdo venha de alguma forma trazer benefícios para a sua vida. Se você gostou do conteúdo, peço que você possa curtir, compartilhar, e se você não está inscrito no canal ainda, peço também que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que possamos juntos continuar construindo uma vida plena. Tá, Diego, eu entendi que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que algumas áreas da minha vida, legal, mas quais são essas áreas? É o tema do próximo vídeo, que lá a gente vai entender um pouquinho quais são as esferas que a gente vai mudar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!